quando o homem ele é incisivo, é normal. Quando a mulher é assertiva, ela é autoritária. Se ela Interessante. discute, ela é Uhum. doida. São vários chavões que as pessoas não entendem, porque às vezes a gente tem que chamar atenção para o desrespeito que está acontecendo com você. E claro, ninguém precisa gritar, né, para que seja ouvido. Mas quando você tem uma personalidade forte, isso é uma característica minha, eu sou muito assertiva, eu falo diretamente com as pessoas, eu não uso de rodeios, eu não peço pessoas para falar com outras pessoas o que eu preciso falar para Esse é um ponto elas. super positivo. Exatamente, mas tem gente que não gosta, né, de ser chamada atenção, tem gente que não gosta, talvez, desse posicionamento, mas eu ainda acho que esse é um posicionamento que dá certo. Porque é melhor você trabalhar com a verdade, é melhor você trabalhar com questões postas na mesa de maneira bem prática, bem simples, para que você trabalhe tranquilamente. Eu não vou saber o que você pensa se você não me falar. Bem-vindos para mais um episódio do podcast 1% Melhor. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar a doutora Ellen Lima, advogado e atual presidente da OAB de Divinópolis. Muito obrigada por aceitar o convite, doutora. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Raquel, e eu acho que toda oportunidade de sermos melhores, a gente tem que participar. Com certeza. E me conta, quem é a doutora Ellen, né? Como chegou a advocacia na sua vida? Ela veio de família ou foi você mesmo que do nada despertou esse interesse pelo direito? Como surgiu tudo isso? Bom, eu sou a única filha mulher, né, de um casal com 3 filhos. Tenho um irmão mais velho e um mais novo que eu, que mudou-se para Divinópolis quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Eu sou nascida em Montes Claros, no norte de Minas. Meus pais se casaram lá e, na época, meu pai procurou um outro lugar para morar, porque ele mexia com vendas e representação. E aqui era uma cidade que estava crescendo, né, no centro-oeste mineiro. E cresci aqui eu constitui família, eu tenho uma filha, e aqui também eu me interessei pelo direito. Antes de eu fazer a faculdade, eu trabalhei num escritório de contabilidade por mais ou menos uns 7 anos. E lá eu sempre me interessei por leis, por questões ligadas ao direito. Tinha um colega na época que estudava direito e o escritório de contabilidade tinha também um setor jurídico. E eu sempre assessorava o setor jurídico, o advogado da época. Então, eu fui criando gosto para esse mundo das leis. E lá, como eu gostava, peticionava, fazia requerimentos, eu comecei a representar o escritório ainda sem, né, na época que eu estudava, perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Receita Federal, e fui tomando gosto. E foi assim que eu fiz o direito, me formei, né, com muita alegria. Por ser de uma família simples, humilde, não tenho nenhum advogado na família, né? Eu sou, acredito que a única, talvez ainda possam aparecer, mas atualmente eu sou a única advogada na família. Eu, né, estudei com muita dificuldade, o início da carreira também foi muito difícil, mas eu nunca desisti. Porque era uma coisa que eu ansiava, não só pela questão de gostar, mas eu ansiava também, por quê? Porque significava uma mudança de perspectiva da vida que eu vivia. Uhum. E todas as vezes que eu pensava nas inseguranças, nos medos, não quer dizer que eu nunca tive, às vezes eu fazia atividades que eu estava me sentindo assim, não muito preparada, né? Mas ao mesmo tempo eu fazia, eu insistia. Por quê? Porque eu queria enxergar um futuro melhor para mim. Uhum. Hoje, quando eu vivencio, né, quando eu vejo, eu olho para trás a minha trajetória, e foi de bastante luta, como é de muitas pessoas, né? Não sou diferente de ninguém, não sou melhor do que ninguém, sou apenas diferente nas coisas que eu passei. Eu verifico aí que realmente a persistência
Ela é o caminho do êxito, ela é o caminho do sucesso. E o sucesso, outra coisa que eu aprendi, é nunca se medir pelo outro. Claro que a gente teve inspirações, é claro que nós temos pessoas que a gente olhava, e eu olhava e pensava assim, eu quero ser igual aquela pessoa. Antes de eu me formar, antes de eu fazer direito, eu trabalhava nesse escritório e, na época, eu via a forma como os advogados se comportavam, não só os advogados e as advogadas, sempre com uma postura bastante formal, né? O que hoje, às vezes, é um pouco combatido, porque a gente tem que tentar ser o mais informal possível, até mesmo para ter uma linguagem mais próxima do cliente. Mas essa altivez, essa robustez, esse comportamento e até mesmo a vestimenta, sempre foram coisas que eu ansiava. E às vezes a gente brinca, né, em determinadas falas, quando as pessoas, eu sempre lutei para ter o que eu tenho hoje. Então a gente tem que sempre que ser grato. Eu tenho isso comigo, porque quando você volta 20 anos atrás, eu não estaria numa posição que eu ocupo hoje, mas uma posição que eu sempre almejei. São quantos anos de formada? Eu formei em 1999 aqui na Faculdade de Direito do Oeste de Minas, né? A antiga FADOM. Então eu vou fazer esse ano 25 anos. 25 anos. Há 25 anos atrás, doutora, o direito era um. A Exato. gente vivia uma época um pouco diferente do que vivemos hoje. Lá em 99, estava iniciando internet, estava iniciando aí celular, né? Hoje está à mão de todo mundo. O que a senhora percebe de diferença do direito daquela época para hoje, toda essa evolução? É muito importante a gente destacar, e eu quando penso na trajetória e falo que o advogado é um eterno estudioso, é exatamente por causa dessas mudanças. O direito ele é muito dinâmico. Eu, por exemplo, estudei no Código Civil de 1916, que foi alterado logo após eu me formar. Eu formei em 99, em 2002 já estava vigindo o novo Código Civil com as alterações. E já estamos caminhando, para uma nova alteração do Código Civil. Por quê? Exatamente o dinamismo do direito, ele tem que andar em consonância com a sociedade. Não adianta a sociedade fechar os olhos para o que acontece com a população. Nós vamos citar aqui, por exemplo, direitos com relação ao direito das famílias. Quantas mudanças e inovações aconteceram desde o Código Civil de 2002 que serão alterados aqui certamente. Agora, há mudanças que a gente tem que entender que elas vêm para positivar uma realidade que a gente não pode fechar os olhos. Então, o estudo do direito, ele é constante. Posso estar conversando com você hoje, uma nova legislação sendo criada para amanhã ou semana que vem, né, modo de dizer, eu estar conversando com você sobre outra ótica. Em 1999, o direito era muito mais formal do que ele é hoje. Isso realmente procede? Ele está caminhando para uma maior assim, informalidade ou realmente permanece essa raiz, né, durante todos esses anos? Bom, quando a gente fala em direito, a gente tem que entender que o direito ele abrange toda forma de legislação, não só como as que são positivadas em decretos, em leis federais, na Constituição. Temos que pensar também em ambientes extrajudiciais, em ambientes administrativos, em todos os cantos que o direito atua. Ele deixou de ser informal em muitas coisas, como, por exemplo, antigamente você não fazia um divórcio em cartório, você não fazia um inventário em cartório, você não alterava nome sem ordem judicial. Hoje, várias dessas situações já são previstas em leis de forma que você facilita um pouco, né, a vida daquela pessoa. Mas a importância do direito, mesmo ele tentando ser cada dia menos formal, o estudo pelo profissional do direito, aí eu vou puxar para mim, nós temos que ter uma ótica o seguinte: essa informalidade, ela vai trazer benefícios
ou ela vai prejudicar? Porque cabe a nós também discutir essas alterações e essas modificações para que certas situações não sejam banalizadas. Sim. Nós vivemos em sociedade. A sociedade ela tem que funcionar com regras. Isso é desde que o mundo é mundo. E foi provado que se as pessoas não precisassem de regras, nós não teríamos aí diversas leis, diversas sanções, diversas punições. O que eu vejo hoje é uma tentativa de transformar certas situações muito burocráticas para tentar minimizar essa burocracia e também desafogar o judiciário. Quando você cria uma porta de um ambiente extrajudicial, você está desafogando o judiciário, que é, por natureza, moroso, por causa das quantidades de ações de todos os tipos, né, que tem aí na justiça. Trazer mais agilidade. Trazer mais agilidade. Mas a gente sempre tem que pensar por esse lado, que essa agilidade, ela não pode suprimir direitos. Essa agilidade, ela tem que estar também em consonância com a legislação e com o objetivo daquela lei. Para que ela foi criada, né? Então, nós temos essa obrigação desse estudo constante. Nessa trajetória, né? E agora eu quero puxar pela questão aí da presidência, né? Gente, pensa numa mulher forte, dinâmica, ágil, proativa, é a doutora Ellen. De onde surgiu essa iniciativa de se candidatar à presidência da OAB aqui de Divinópolis? Essa história minha com a OAB, né? Porque a OAB para o advogado e a advogada, ela é constante, né? É uma presença. Você formou, você pega a carteira da OAB. Lá atrás, aí eu vou voltar lá atrás, há 25 anos, quando eu tirei minha carteira, eu tenho 24 anos de carteira, porque eu me formei em 99 e peguei a minha inscrição na OAB no ano 2000. E eu já integrava, né? Comecei a integrar as comissões do sistema OAB, que são braços da diretoria, da presidência, exatamente para discutir o direito, exatamente para poder verificar todas as questões institucionais que envolvem a Ordem dos Advogados do Brasil. E eu participei por muitos anos da Comissão da Mulher Advogada, desde a minha inscrição como advogada. E aí fiquei um tempo fora, né, do sistema OAB nos bastidores, mas continuando a advogar, tinha outros projetos. Mas quando foi em 2018, me surgiu uma oportunidade, um convite pela chapa na época, que tinha o doutor Manuel Brandão à frente como presidente, e eu fui convidada a ser vice na chapa dele, e assim começou a minha trajetória até chegar aqui. Minha trajetória como vice também foi de bastante atuação, porque essa é a Ellen. A Ellen, ela é ligada no 220, seja como advogada, seja como presidente, seja como mulher. Eu tenho essa, como é que eu vou dinamismo. dizer? Dinamismo, pode ser assim. E eu sempre disse, olha, eu vou participar, sim, mas eu não vou ser uma vice de enfeite. Sempre falei isso, está até gravado, né, em época de campanha. Eu quero ter uma participação ativa, eu quero ter vez, eu quero ter fala, que eu acho que isso é muito importante, principalmente num ambiente predominantemente masculino. E assim surgiu a minha participação, tive uma participação muito dinâmica, muito bacana ao lado do Dr. Manuel, e quando ele resolveu não concorrer à reeleição, ele mesmo me disse que a ordem natural das coisas é que eu fosse. E eu ainda parei um tempo para pensar, exatamente para poder me organizar. Todo mundo brinca comigo hoje. Como que você dá conta do seu escritório, da OAB? Tem gente que acha que eu fechei meu escritório. Pelo contrário, ele está cada dia maior. Exatamente porque eu tenho que ter hoje diversos braços me auxiliando, porque eu tenho 2 expedientes a cumprir. Então, eu me organizei, me planejei. Surgiram dúvidas? Surgiram incertezas? Aquele pensamento, será que eu estou preparada? Mas eu sempre tive comigo essa questão. Se eu não estou, eu vou me preparar. Eu quero estar à frente de um cargo em que eu possa, de fato, representar a advocacia divinopolitana. E assim eu abracei, né, a eleição, concorri à presidência e estou como presidente desde 2022. Ou seja, é a primeira mulher Isso mesmo. a assumir a presidência
em Divinópolis, da OAB de Divinópolis. Exatamente. Nos nossos registros da subseção, que é datado de 1974 para 1975, ano que vem faremos, né, ou faremos, se Deus assim o permitir, o cinquentenário da subseção. Então eu fico pensando que 49 anos, né, vou dizer 47, porque eu assumi em 2022, 47 anos tendo apenas presidentes homens. E aí eu vou puxar a sua fala, né? Sim. O ambiente predominante masculino. Sim. Como é ser mulher neste ambiente como presidente? É tão engraçado, eu tenho uma personalidade muito forte, as pessoas sabem disso, o jeito de eu me posicionar, as minhas falas, é uma coisa que você adquire da sua personalidade. Eu venho de uma família de mulheres fortes. E a trajetória minha, que não foi tão fácil, poucos conhecem, mas aos que conhecem, sabe que a mulher, para ela se afirmar, às vezes ela tem que ser mais incisiva. Tem uma coisa tão interessante que eu costumo dizer, e eu aprendi isso logo depois que eu assumi esse cargo, né, de liderança, porque quando o homem ele é incisivo, é normal. Quando a mulher é assertiva, ela é autoritária. Se ela Interessante. discute, ela é Uhum. doida. São vários chavões que as pessoas não entendem, porque às vezes a gente tem que chamar atenção para o desrespeito que está acontecendo com você. E claro, ninguém precisa gritar, né, para que seja ouvido. Mas quando você tem uma personalidade forte, isso é uma característica minha, eu sou muito assertiva, eu falo diretamente com as pessoas, eu não uso de rodeios, eu não peço pessoas para falar com outras pessoas o que eu preciso falar para elas. Esse é um ponto super positivo. Exatamente, mas tem gente que não gosta, né, de ser chamada atenção, tem gente que não gosta, talvez, desse posicionamento, mas eu ainda acho que esse é um posicionamento que dá certo. Porque é melhor você trabalhar com a verdade, é melhor você trabalhar com questões postas na mesa de maneira bem prática, bem simples, para que você trabalhe tranquilamente. Eu não vou saber o que você pensa se você não me falar. Sim. Todas as pessoas que trabalham comigo, que convivem comigo, uma das primeiras coisas quando eu vou entrevistar alguém que vai trabalhar comigo, ser meu parceiro, é falar isso. Olha, se você não gostar de uma coisa, fale comigo. Se o meu pensamento for diferente do seu e você achar que deva me falar, fale comigo. Não fique de cara amarrada, porque eu não vou ver. Não fique de mimimi pelos cantos com outras pessoas, porque eu também não vou ver e também não vou te perguntar. Porque se você tem um problema comigo, é comigo que você tem que resolver. E eu sou esse tipo de pessoa. E eu acredito que muita gente não está acostumada a ser assim, porque eu entendo isso como ser assertiva, porque eu desgasto menos e desgasto a pessoa. Porque quando eu começo a falar repetidas vezes a mesma coisa, é porque a situação não está boa. E aí não está boa nem para mim, nem para o outro lado. Então eu prefiro ser mais assertiva, mais direta. Para quê? Para que situações desgastantes não ocorram novamente. E minimiza ruído, né? Desta forma, minimiza ruído na comunicação, minimiza fofoca, resolve de uma forma realmente verdadeira e autêntica, né, doutora? Eu não sei se resolve do jeito que as pessoas querem, mas eu sei que para mim isso é importante. Tem gente que consegue ser mais leve que eu. Eu concordo que a minha fala às vezes é um pouco pesada. Tem gente que consegue e eu admiro. Mas para isso eu também venho aprendendo a ser mais leve, porque a leveza também se aprende. Sim. Se isso não ocorreu durante a sua vida, se a sua infância, se a sua adolescência, se a sua vida foi muito difícil, talvez você carrega isso como um traço da sua personalidade, mas ela não define quem você é, né? Nós somos o que as pessoas veem, mas só nós sabemos quem somos. E as pessoas mais próximas que convivem, talvez com essa dualidade de pensamento, com essa forma de lidar, né? E que eu falo que são as pessoas que gostam da gente, elas sabem também quem nós somos. Mas então a gente aprende a ser melhor. Eu achei tão interessante esse, como diz,
esse nome que você deu é 1% 1% melhor? melhor. Por quê? Porque quando a gente entende, e isso é fruto do amadurecimento, quando a gente entende que para ser um ser humano melhor, eu tenho que começar comigo, que para ser um ser humano melhor para as outras pessoas, eu também tenho que começar comigo, a gente passa a vivenciar certas coisas e passa a modificar atitudes. Eu consigo entender, né, isso é uma realidade para mim, que as pessoas ela têm uma essência, Uhum. né? Todos nós temos uma essência. E essa essência ela pode ser lapidada. Você pode até não mudar, mas você muda de atitudes para viver bem. Às vezes você tem um colega chato, carrancudo, que não gosta que mexam com ele. Por que você vai ficar mexendo com ele? Você tem que conviver com ele, Adaptação, então né? respeite. Uhum. Aí tem aquele outro que só sabe rir, só sabe brincar. Se você não gostar da brincadeira dele, você vai se posicionar. Falou, não gosto da sua brincadeira, vamos estabelecer limites. Para quê? Para que a nossa convivência seja melhor. E assim a gente vai lapidando. Comunicação é importante. Eu sou uma pessoa que quero sempre fazer cursos, palestras, treinamentos para a comunicação, porque hoje eu vejo que eu atinjo um público que não é só da advocacia. Eu sempre treinei para ser uma melhor advogada, para atender melhor o meu cliente. Por mais que eu tenha falas rebuscadas que vêm, né, do ensinamento Uhum. do direito, eu sempre me pautei para que o meu cliente entenda o que eu estou falando. É como se fosse uma liminar. Esses dias eu estava à busca de uma liminar e conversando com a minha cliente, eu fiz várias conversas com ela, percebi que ela não entendeu nada, absolutamente nada daquilo que a gente estava falando. Aí eu sentei, respirei e contei uma história de Uhum. como funcionava o direito para aquela situação. E eu vi que a partir do momento que eu me preocupei mais com o entendimento dela, ela ficou mais satisfeita com o meu trabalho e eu pude trabalhar tranquilamente, porque até ela entender, ela, como Tava diz, a questionando ansiedade me pressionando. E aí é que eu fui olhar para ela para entender que ela não estava sabendo o que estava acontecendo. Então, a comunicação na vida da advocacia, do advogado, ela é essencial. Sim. Muitas pessoas trocam de advogados porque não entende o que o advogado dele fala. E eu vejo, falo isso com os colegas e falo como alerta. Às vezes você é uma pessoa excelente, mas você perde clientes exatamente porque você não fala a linguagem do seu cliente. E muitas vezes o próprio cliente, às vezes, fica até com vergonha de perguntar ou de falar que não está entendendo. Exato. Então faz aquela cara de paisagem. Pois é, e continua perguntando. E aí você fica pensando, meu Deus, o que eu fiz de errado? Mas é a maturidade, é o treinamento mesmo para entender as pessoas, para a gente seguir melhor na profissão. A senhora colocou, né? E eu concordo com a sua fala, que o público que a senhora atinge não é só de advogados, né? Tem vários outros públicos e é um exemplo como mulher. Exemplo como mulher de coragem, de, igual a senhora está colocando, de assertividade. E eu me lembro de uma história que a senhora me contou há um tempo atrás, a gente conversando, uma das nossas conversas, que em um determinado momento o país estava em crise e as pessoas estavam meio que reduzindo ou se encolhendo. E a senhora fez um movimento contrário. E as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Conta pra gente isso aí. Como foi essa coragem aí de dar esse passo naquele momento? Teve uma fase muito marcante, eu não sei se é essa história que a gente comentou, mas teve uma fase muito marcante na minha advocacia. Eu estava mais ou menos fazendo 10 anos de profissão, Uhum. num escritório há muito tempo, tinha já pessoas me auxiliando, tinha contas de empresas para a qual eu trabalhava, né? Porque eu atuo nessa área, e essa área é uma área muito boa, porque você tem um honorário mensal quando você presta uma assessoria né, no direito, na área jurídica. Eu perdi um contrato muito grande. Perdi, assim, não por falhas, mas porque houve uma proposta de um outro escritório, não aqui da cidade, inclusive, mas a empresa tinha outras filiais. Então, houve aquela rescisão do meu contrato, na época, do meu escritório, para que fossem para esse outro escritório. Então, o baque financeiro
foi muito grande, Uhum. muito grande. Você colocar na ponta do lápis, tanto é que eu cheguei para 2 colaboradoras, né, dispensei e tal, uma seguiu comigo, a outra não, e eu fiz uma coisa impensável. Eu saí de um escritório que eu já tinha montado e montei outro, Sim. muito maior e com uma estrutura muito maior. Naquele momento, eu entendi que eu falhei, não como profissional no atendimento, no estudo, nem nada. Eu falhei por não ter uma estrutura, talvez, que segurasse aquele cliente. Uhum. Na hora era o meu pensamento, e na realidade não foi. O meu escritório, na época, não fazia a parte tributária, também não faz, e eles optaram para o outro que fizessem, para que centralizasse. Mas eu entendi aquilo como um alerta para mim. Ó, você tem que melhorar. E o que que eu fiz? Eu empreendi todos os meus esforços, mudei de escritório, cheguei no outro, que é onde eu estou até hoje, reformei ele inteiro, chamei uma dessas que trabalhavam comigo, que era uma outra advogada, e ela riu o dia que a gente estava lá tentando, medindo coisas, com gente mexendo no piso, confusão de mudança. Ela encostou num canto, começou a rir, virou para mim, Ellen, mas você é muito corajosa. Você acabou de perder quase metade da sua renda e você está aqui abrindo um novo escritório. Eu falei, porque eu vou ganhar muito mais. Eu tenho certeza disso, porque eu estou ampliando meus horizontes. Eu não vou deixar esse suposto fracasso me abalar para que eu consiga o que eu almejo. E assim foi. Eu não sei se foi esse Sim. contexto, mas é uma situação muito marcante. E é Porque uma história de exemplo para os advogados que estão se formando e até mesmo para quem já tem anos de profissão. por exemplo, quando as pessoas perguntam das minhas especializações, eu fiz uma especialização no meio da pandemia, de direito cibernético. Onde que eu ia imaginar que eu ia fazer isso? Mas por quê? A situação do momento, que é a situação atual, a advocacia ela já saiu já da advocacia 4.0 para 5.0 e o universo da justiça e de todos os órgãos públicos caminham para a total tecnologia. Uhum. Cada dia mais, o profissional do direito, o escritório, os associados, têm que estar em consonância com essas novas tecnologias. E essas novas tecnologias, quando ela vai para o âmbito da justiça, ela joga a maioria das coisas para o advogado. É o advogado que tem que capacitar para mexer no sistema, é o advogado que tem que descobrir os mecanismos de um sistema para outro. Nós temos no país vários tipos de sistemas diferentes para cada tribunal. O nosso Tribunal de Justiça, para você ter uma base, ele é de constante no primeira e segunda instância. Na primeira instância, a gente trabalha com PJE. Na segunda instância, nós trabalhamos com o JPE. Para a instância criminal é o SEI, para isso é o outro. Até os presídios hoje já têm um sistema de agendamentos da advocacia. E assim, todas as tecnologias estão caminhando para isso. Antigamente, tudo que acontecia, a gente ia no fórum. Hoje, a gente só vai ao fórum, por exemplo, quando precisa despachar, quando precisa fazer audiências, porque o sistema é todo eletrônico. Agilizou, né? Agilizou muito o trabalho, mas ao mesmo tempo, o advogado, ele tem que estar monitorando todos os sistemas. Essa é uma obrigação nossa também, porque quem alimenta o sistema são pessoas. Então, nós dependemos ainda do serventuário que faz dar essa movimentação para que o processo chegue ao juiz, para que o processo, né, saia uma ordem de pagamento. São eles que movimentam. E o advogado é que movimenta todos eles. Eu, quando falo da advocacia, eu falo com muita honra, com muito prazer. Toda entrega de carteira, eu falo para todo mundo. Você sempre tem que lembrar do artigo 133 da Constituição Federal. A gente é única profissão, né? Nós, advogados, que estamos inseridos ali com esse contexto de
indispensabilidade da administração da justiça. E essa indispensabilidade, eu não abro mão dela, nem como advogada, nem como cidadã, muito menos como presidente de OAB. Exatamente porque nós precisamos dela, porque nós somos a voz do cidadão. O que seria do cidadão sem a voz da advocacia para que, frente ao judiciário, frente a qualquer órgão público, que ele precisa valer os seus direitos? Quando eu falo dessa indispensabilidade, Raquel, não desmerecendo as outras profissões, Sim. mas nós temos a tecnicidade para isso, nós estudamos para isso. Então, eu sempre digo aos novos profissionais, gente, vamos estudar, 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 estudar sempre, porque é só assim que a gente se destaca, não só na profissão, mas como uma pessoa sabedora dos seus direitos e que saiba passar conhecimento. Não adianta nada também eu ter o conhecimento guardado só para mim, se eu não posso passar para aquela pessoa. Eu quero ser também uma cidadã melhor, independente se eu sou advogado ou não. Uhum. Com certeza. E aí, nessa questão aí, né, voltando um pouquinho na sua fala, nessa questão de ser presidente, ter o escritório, e aí tem toda essa história de ter saído de um escritório, montado outro com outra estrutura, ou seja, na intensidade. Como que a senhora se organiza no meio de toda essa intensidade aí do dia a dia? Eu tenho que ter braços, né? A gente não faz nada sozinhos. E olha que eu tenho fama de centralizadora. Como diz, ela procede. Por mais que eu delegue, né, eu sempre monitoro tudo. Isso Uhum. faz parte de mim. Não só na OAB, não só no meu escritório. Então, eu tenho que ter pessoas que me ajudem. Quando eu fui concorrer à eleição para ser presidente, a primeira coisa que eu fiz no meu escritório foi aumentar um puxadinho. eu peguei uma sala e meia e transformei em duas, exatamente para eu ter outra pessoa no escritório para me auxiliar. Por quê? Porque a gente não consegue estar no mesmo local ao tempo todo. Uhum. Que eu priorizo os meus clientes, né? Meus clientes, eles não podem reclamar nesse sentido. Estou sempre nas audiências, como diz, podem sempre contar comigo. Agora, eles têm que entender que a minha agenda é dupla. Uhum. Mas eu também tenho uma facilidade, eu faço videoconferências, eu atendo por telefone, porque hoje muitas pessoas, elas já entenderam que talvez o presencial, né, ele pode ser relegado a segundo plano quando a sua urgência é imediata. Tem dia que eu não consigo responder as mensagens no meu WhatsApp, mas para isso eu tenho o WhatsApp do escritório, lá na OAB tem o WhatsApp da OAB, meus assessores lá, meus assessores no escritório. Como Direciona o que é principal para a senhora, né? Exatamente. Como que eu me organizo nisso? Final do dia, Uhum. começo da manhã, porque eu também tenho os meus horários para mim. Sim. Então, eu tiro o horário para responder. Né? Tem gente, mas eu te mandei mensagem de manhã, você está respondendo só agora. Porque é só agora que eu parei para ouvir a sua mensagem, para ler a sua mensagem, porque eu tive uma agenda para cumprir. Então, tudo é planejamento. E é muito engraçado que tem um cliente meu que fala assim: a senhora vai ficar presidente até quando? Eu falei assim, mas por quê? Não posso concorrer à reeleição, não? Ah, não sei, a senhora fica muito longe de mim. Brincadeiras, clientes antigos. E já há outros que brincam. Ah, minha advogada é a presidente da OAB. Então, assim, são chavões no dia a dia que fazem com que a nossa atividade, a nossa profissão fica mais leve. Uhum. Mas são escolhas que eu fiz, né, no cumprimento do meu mandato e para ter uma gestão eficiente. Além de mim na diretoria, né, nós temos a Andréia, nossa vice-presidente, que você a conheceu, que me representa muito bem, que representa a advocacia também muito bem, exatamente por ter não só anos de experiência, mas também esse olhar diferenciado para a advocacia. Quando você pensa em gestão, o que você quer dentro do sistema OAB? As pessoas pensam capacitação, auxílios, tem gente que só pensa em festa. Então, a gente trabalha num universo que ele envolve, né, não só o conhecimento constante, o estudo, o aprimoramento e também a defesa das nossas prerrogativas. As pessoas costumam confundir as nossas prerrogativas da profissão como privilégios e, na realidade, não são.
As prerrogativas do advogado é aquela defesa do seu cliente. Se eu abro mão da minha prerrogativa enquanto advogado, de ser ouvido, de fazer uma sustentação oral, de despachar com o juiz, de ser atendido no balcão, se eu deixo de fazer valer essas prerrogativas, eu estou deixando de cumprir a minha função com você, cliente, porque eu fui contratado para isso. Então, as pessoas às vezes não entendem isso. Infelizmente, às vezes tem profissionais também que às vezes abusam dessas prerrogativas e confundem também que essa prerrogativa não é um privilégio, ela é o direito do seu cliente de ser assistido por você e você fazer o melhor trabalho possível. Uhum. Quero puxar um assunto, doutora, que está em alta hoje em dia, né? E aí, lembrando aí, puxando, que a senhora fez uma pós em direito cibernético durante a pandemia. Sim. Hoje está em alta essa questão de fake news. Então, não sei o que aconteceu, me parece, eu vou colocar desta forma, Sim. que polarizaram, politizaram, que me parece que está um pouco complicada essa história de fake news, por isso que eu quero trazer ela. O que é fake news para o direito? Porque, assim, parece que hoje cada um fala uma coisa e como direcionar as pessoas para, sabe, para um melhor entendimento dentro da visão do direito. O termo fake news, né, é constantemente utilizado, mas ele trata além de uma notícia falsa. Uhum. Antigamente, as notícias falsas eram propagadas boca a boca, né? Quando você tinha um veículo de comunicação que informava certa situação, ninguém questionava. E quando havia um questionamento ou aquela notícia era de fato falsa, teria que se retratar para, de fato, trazer uma notícia correta. O que a tecnologia nos trouxe, né? O que o mundo atual fez conosco? Celular na mão. Somos, ó, Tá aqui na mão. somos totalmente dependentes do celular. Uhum. Eu não trabalho sem o meu celular. Sim. Metade do meu expediente eu estou no celular. Então, isso faz parte da vida da maioria dos brasileiros. E o que acontece com essa questão de difusão de pensamentos e ideias? Eu vejo uma situação e tenho uma interpretação. Antigamente, a gente não postava interpretações, a gente postava fatos. Pode ser na minha ótica ou não, mas vinha uma pessoa e falava para você, ó, Fato isso não tá descritivo. certo. Isso não tá certo. Eu tô do lado de cá, eu vi de um jeito, você viu de outro. Uhum. Beleza, vamos ajustar quem viu, quem não viu. Hoje não. Hoje as pessoas pegam um fato que não sabe se é verdadeiro ou não, tá? Uhum. Porque aqui eu não quero contextualizar a origem desses fatos. Sim. Eu quero contextualizar a forma como as pessoas propagam essa fake news. Uhum. Saiu lá, vamos pôr, da minha profissão. TJMG vai fechar a semana que vem para a implantação do sistema EPROC. Eu ouvi isso falar, chegou para mim, pelo WhatsApp e tal. Primeira coisa que eu faço, Checar se é verdadeiro. vou lá no site do tribunal. Ué, vai fechar mesmo? Cadê a resolução? Tem portaria? Uhum. Eu, Ellen, sei disso. Tem portaria? Qual é essa portaria? Foi publicada no Diário Oficial ou é só uma recomendação? Então, eu passo por esses caminhos para chegar a essa informação, correto? Tá. Aí eu chego para mim, você manda uma notícia para mim. Ó, Ellen, fulano morreu lá em Belo Horizonte. Eu viro para você, Raquel, ele morreu de quê? Aonde? Você viu? Você falou com quem? Com quem? Não, você não falou com ninguém, não. Quem te passou essa informação, Raquel? Ah, foi fulano. Mas o fulano conhece quem da família? Então, eu faço esses questionamentos. Muito difícil eu repassar uma informação sem fazer um questionamento. Só que hoje, a rapidez das informações, as pessoas elas querem sair à frente de todo mundo. Ó, fulano morreu. Na mesma hora, a notícia espalhou igual um rastilho de pólvora. E não se sabe realmente
se ele Que já aconteceu. faleceu, se a família está sabendo, porque principalmente quando você divulga uma informação, existem pessoas do outro lado que não estão sabendo. Quantas informações de fotos, de acidentes, de mortes assim chocantes foram divulgadas e quem mais sofre com isso é a família. Então, vamos lá. Tecnologia, rapidez. Vamos cair aí agora num outro exemplo. Golpes na internet. Uhum. Como se cai em golpes na internet? Por falta de atenção. Sim. Essa semana uma pessoa perguntou, a minha filha que perguntou para mim. Chegou no telefone dela uma mensagem supostamente do Tribunal de Justiça falando que ela tinha um dinheiro a receber, que era para entrar em contato, informações totalmente distorcidas. Com, assim, um desenho do tribunal, de uma casinha, uma coisa, assim, muito amadora, que eu peguei aquilo e falei, oh, meu Deus, que O coisa. tribunal vai mandar casinha, né? Exatamente. Aí eu mostrei, ó, você vai dar essas informações, esse é o símbolo do tribunal. Essa informação tem errada porque não tem o número do processo. Ah, mas tem o nome e o CPF do pai dela. Eu falei, exatamente, porque os nossos dados são vendidos na internet. Você hoje passa os dados sem você saber. Quando você clica num site sem analisar aqueles cookies, né, que você está entrando, seja para fazer uma compra, seja para fazer uma pesquisa, quando você dá aquele consentimento, existem cookies te monitorando, que são ligados às redes sociais que têm todos os nossos dados. Então, a gente não vai muito longe disso. Então, os golpes são praticados por desatenção e pela desinformação das pessoas. E as fake news, elas são criadas exatamente para criar o caos. O caos gera engajamento. Disse tudo. Gera engajamento. A palavra da internet não é engajamento? Sim. Quando você publica uma notícia tranquila, Não dá engajamento. Você vai lá, não tem curtida, não tem nada, você quer celebrar a vida, ninguém tá nem aí. Mas publica aí uma notícia chocante, principalmente se for de questões de desastre, seja de que ordem for. São coisas que geram engajamento e que causam na população um rebuliço. Diante disso, pessoas com esse intuito, elas são beneficiadas de alguma forma ou não. Seja para serem vistas, né? Quem não é visto não é lembrado. Seja para criar, né, aquele protótipo, aquele perfil. Ó, aquela pessoa falou aquilo ali. Né? Depois, lá na frente, ninguém sabe se era verdade, se era mentira. E a gente procura informações que são distorcidas. Eu não vou nem citar exemplos, mas é só falar sobre as enchentes do Rio Grande do Sul, que é uma tragédia que estamos vivenciando. Quantas notícias falsas foram espalhadas sobre a tragédia? Quantos bandidos se aproveitaram dessa situação? Então, eu vejo hoje uma preocupação com as fake news. Por quê? Porque há diversos projetos de lei tentando regular os mecanismos, né, na internet, criar regras para coibir e principalmente punir as fake news. Quais são as principais críticas que a gente tem com relação a isso? A liberdade de expressão, a liberdade de informação. Nós temos aqui preceitos constitucionais muito duros em cima disso. Lá na Constituição Federal está terminantemente vedada a censura. E aí, o livre pensamento, né, a livre manifestação do pensamento, também é um preceito constitucional. Então, quando você fala em coibir as fake news, automaticamente a gente vê, peraí, eu não vou poder falar o que eu quero? Peraí, eu não vou poder divulgar uma situação? Por que eu vou ser punido? E aí vem aquela dualidade. Nós estamos brigando com a liberdade de expressão, nós estamos sendo controlados pelo governo, é isso que o governo quer, é isso que o judiciário quer. Então, há uma situação de dualidade por causa exatamente dessa desinformação. Há pouco tempo eu estava conversando com outra pessoa sobre essas questões de fake news e eu citei duas coisas muito importantes que fazem parte da vida de qualquer pessoa, que é o respeito e a responsabilidade.
Quando você divulga um conteúdo, principalmente se você tem acesso a redes sociais com milhões de seguidores, Tem que tomar cuidado. você tem que tomar cuidado com aquilo que você está divulgando, Uhum. se realmente aquilo está correto. Porque quando você vê pessoas com projetos de leis tentando legislar em cima da fake news, né, de coibir, de penalizar, é exatamente por causa disso. Conteúdos que são propagados sem respeito, principalmente, né? São facilmente punidos porque eles são identificáveis e você pode entrar com ações indenizatórias quando envolver calúnia, injúria, difamação, cyberbullying, tudo isso hoje já é previsto. Agora, quando são notícias que você propaga sem saber se são verdadeiras, é que há uma preocupação. Essa preocupação, porque ela forma um convencimento das pessoas e um convencimento que não é real. Uma coisa é eu dizer para você o que eu penso, o que eu acho. Não há problema nenhum nisso. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que, que essa madeira aqui não é muito bacana, eu prefiro uma outra madeira. Ah, Ellen, mas eu gosto dessa madeira aqui. E expor seus motivos. Outra coisa é vir uma pessoa e falar assim, é só essa madeira que presta. Não existe outra. As outras estão todas erradas. É só essa madeira que presta. E aí você vai formando opiniões distorcidas porque as pessoas, elas não querem pensar mais. Elas não querem ir lá checar, igual eu vou fazer com uma notícia que eu recebi para saber se é realmente verdadeiro aquela notícia. É igual aquela pessoa que recebe uma carta do dinheiro fácil que ela vai ganhar na justiça, para isso ela tem que pagar não sei quanto de custas. Ela não teve sequer o trabalho de verificação daquele conteúdo. E a internet, as redes sociais são exatamente isso. Eu vou ou não verificar o conteúdo que eu estou assistindo? Sem contar, né, a gente volta lá nos cookies, né, voltamos no direito cibernético, sem contar que a partir do momento que você procura uma informação, se você quer procurar uma informação acerca sobre taças de água, toda vez que você vai abrir, vai aparecer as taças de água. Então, seja qualquer conteúdo, religioso, futebol, política, quando você procura taças de água, ele vai estar lá. É impressionante. Eu abro o YouTube, se eu pesquiso um vídeo, aí eu dou um F5 lá para atualizar a página. Aparece 3, 4, 5 da mesma linha. Aí o que eu faço? Como eu gosto de conteúdo no comportamento, eu volto para outro vídeo para voltar. É impressionante. E assim, doutora, a linha tá muito tênue. Tá muito tênue. A questão até mesmo dos ânimos das pessoas, né? As pessoas estão... O nível de tolerância é muito pequeno, né? E eu vejo que essa intolerância, ela tem muito a ver com a falta de respeito. Por que eu não posso respeitar a sua opinião? Sim. Eu não vou aceitar ser desrespeitada. Mas a partir do momento que você se posiciona, mesmo que de uma forma contrária ao meu pensamento, eu vou brigar com você. Sim. Se eu achar que esse pensamento não serve para mim no dia a dia, o máximo que eu vou fazer é deixar de conviver com aquela pessoa. Mas não, as pessoas querem brigar, elas querem impor a sua vontade. Goela abaixo. Goela abaixo. Você vê, você pega um conteúdo que está lá bombando na internet. Leia os comentários para você ver. Coisas absurdas, inimagináveis. Porque você coloca lá o seu pensamento, a maioria já coloca o pensamento ou de crítica, né? Muitos colocam na crítica, aquele que não concorda com aquela crítica, ele já sai, como diz, estapeando o outro na internet. Então, a gente vê essa intolerância hoje como regra. E é uma preocupação que nós temos que ter. Se essa regulação ela vai ser aprovada ou não, ela tem que ser fruto de muito estudo. E a dificuldade que a gente tem, até mesmo de aceitar essa regulação, é saber se realmente ela vai ser feita com isenção e com imparcialidade. Eu gosto muito de filmes, né? E aí a gente fica lembrando aqueles filmes americanos, né? Eu até perdi o nome dele lá, aquele cara que saiu divulgando informações, né? Do país e teve que se esconder e teve que se exilar. Exatamente por quê? Porque diversos nichos, sabe-se tudo o que está acontecendo. Houve uma
uma briga em questão eleitoral na Inglaterra, uns anos atrás, em que houve aquela questão envolvendo o Facebook, exatamente porque o Facebook catalogava as pessoas com questões de raça, com questões de etnia, com questões políticas. Sabe exatamente qual o seu perfil. A responsabilidade das redes é muito grande. Eles sabem exatamente quem você é. Eles sabem o site que você acessa, né? Quantos, vamos falar no assunto da semana, hoje eu estava gravando chamando a população para a campanha Todos contra a Pedofilia. Quantos pedófilos não são presos, né? Exatamente porque celular, internet, possui o armazenamento de todos os conteúdos que a pessoa entra. E a partir disso aí, ela coloca uma interrogação. Ah, mas está invadindo a minha privacidade. E quando a sua privacidade é criminosa? São conceitos muito difíceis da gente entender para o nosso dia a dia. Porque eu não quero que as pessoas fiquem invadindo aquilo que eu mexo. Mas quando você está exposto numa rede social, entenda uma coisa, você não tem mais privacidade. Então, a maioria da população não tem. Eu acho que só não tem aquele que não tem uma rede social. Sim. Mas mesmo assim, aquele que não tem uma rede Tem social, o amigo dele tem, a mãe, o Aparece pai. foto. As pessoas são rastreadas pelas contas em perfis. E isso não é difícil. Até o leigo faz isso. Imagina os hackers, os haters, né? Todos. Bom, só esperamos, se realmente for para regularizar, que seja feito com consciência, responsabilidade, imparcialidade, realmente pensando no benefício da população, benefício de todos, né? Para E realmente aí, para engrandecer. e aí a gente está falando, né, de um ato normativo que deve respeitar a Constituição Federal. Por isso, quando eu citei para você que é uma dualidade de pensamentos, porque as pessoas falam, mas está infringindo o preceito constitucional da livre manifestação do pensamento, que eu pontuo, ela é livre, desde que ela seja feita com respeito às pessoas e sem causar danos. Tá, o direito à censura. Ah, mas ele está censurando o meu direito de eu falar que eu não gosto do fulano. Você pode falar que você não gosta do fulano, do ciclano, do beltrano, Desde com respeito. desde que você não atribua a ele uma calúnia, uma Sim. injúria, uma difamação, que é o que as pessoas fazem e acham que não estão fazendo. Até porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas que Exato. faça. Exatamente. E aí eu lembro e pontuo também. A Constituição Federal tem um direito extremamente garantido, é o da ampla defesa e o direito do contraditório. Então, se vier atos normativos nesse sentido, que eles sejam seguidos fielmente aos preceitos constitucionais da ampla defesa, do contraditório. Por quê? Ninguém será submetido e julgado se não for por força de lei. Então, Sim. que os atos normativos levem em conta que essa penalização ela tem que ser comprovada para que, de fato, haja uma punição. Sensacional. Só um comentário, pegando o ponto quando a senhora colocou a questão do caos. Me veio imediatamente uma lembrança de uma pessoa que comentou o seguinte: uma pessoa que tem muito seguidor e que, quando você observa ela anos atrás e ela hoje, ela ficou completamente sarcástica, num nível de comentários que às vezes beira a arrogância, e ela comenta: depois que eu comecei a me posicionar dessa forma, minha rede bombou, mudou completamente. Ou seja, enquanto eu estava aqui passando informação, Ninguém me via. ninguém me via. De repente, eu me tornei sarcástica, tem hora que beira a arrogância, e as pessoas estão ali. Eu não vou falar o nome, mas eu imagino quem seja. Inclusive, não a sigo. Exatamente porque é um perfil que eu acho que não me acrescenta. Porque mesmo que um conteúdo fosse didático, eu entendo que o outro conteúdo, né, ele constrange pessoas, ele humilha pessoas, mesmo que seja um personagem. Pois é, mas é impressionante como as pessoas aceitam e entram nesse caos. Exatamente. É uma coisa impressionante. Eu já li, né, parte eu já vi no perfil da pessoa, inclusive gente que entra ali só para criticar.
e outros que entram e colocam, eu entro aqui só para rir. Então, assim, são pensamentos. Eu gosto, mas tem gente que gosta, mas eu prefiro não ter esse tipo de perfil para mim. Porque eu acho o seguinte, tem muita coisa engraçada, tem muita coisa boa, tem. Mas eu fico pensando no desrespeito praticado gratuitamente. Uhum. Isso me vem à mente. E aí eu deixei de gostar. Tô ficando chata? Não sei. Eu sigo É outros, uma eu decisão. sigo outros perfis aí extremamente engraçados quando eu vejo que a pessoa ela faz um personagem, mas faz um personagem de alegria, de informação e não de desrespeito. Então é uma questão minha São mesmo. decisões. São decisões particulares. Doutora, poderia ficar o resto da tarde aqui conversando. Tem vários outros assuntos, só que eu tenho uma última pergunta. Pois não. Imagina aquela menininha lá que veio de Montes Claros, morou lá, ela com seus 4 aninhos. Se você tivesse contato com ela agora, Nossa. o que ela te diria? Eu acho que ela nem imaginaria, né, eu estar aqui hoje com você conversando, falando da minha carreira profissional, falando de uma posição que eu ocupo, né, que muito me honra, muito me dá alegria, mas ela iria falar muitas coisas que eu poderia ter feito diferente, né, se ela soubesse o que eu iria passar. Mas eu tenho certeza que ela iria falar comigo, vai em frente, você dá conta, você consegue. E se fosse para a senhora falar algo com ela, o que a senhora falaria? Nossa! Ai, fiquei até emocionada agora. Eu vi a Ellen lourinha de cabelinho enrolado, que eu tenho uma foto com 4 anos assim, de chinelo, fugindo para rodoviária atrás da minha tia. Ai, seja feliz, né? Aproveite a infância, ela não volta nunca. E eu tive uma infância muito feliz. As lembranças, eu estou emotiva porque eu perdi meu pai há pouco tempo, né? E aí me veio agora toda essa infância com ele, tanto que meu pai e minha mãe eram presentes na nossa infância. A gente saía para pescar, para viajar, para acampar. Então, a Ellen, né, de lá atrás, ela foi muito feliz também. Que bom. Nossa, gente, você me fez chorar. Muito obrigada por essa conversa. Espero a gente tenha outras oportunidades de gravar para frente aí outros temas. Obrigada mesmo. Tá vendo? A Ellen forte, assertiva, também é chorona, viu? E se Somos seres emociona. humanos. E se emociona, e eu me emocionei com a lembrança que você despertou em mim. Foi muito bacana. Obrigada pela oportunidade. Pessoal, lembrando para curtir o vídeo, deixar seu comentário, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho. E eu espero ver você no próximo episódio. Obrigada, doutora. Obrigada, Raquel.